Hoje conosco uma das vozes mais conhecidas do Vale do Rio Tijucas. Estou falando, sim, dele, Sidney Miranda, radialista e narrador esportivo da Rádio Vale. Acompanhe comigo um pouco mais da história dessa grande voz do Vale. Bom, eu sou o Sidney Miranda, sou filho do João Francisco de Miranda e da Solange Terezinha dos Santos. Eu nasci em 86 na cidade de Joinville, não sou tijuquense, né? Sou um tijucano que veio para cá, para essa cidade em 1989, com apenas 3 anos, porque o meu pai veio em busca de melhores condições de emprego. Então, quando a Porto Belo, né, oferecia essas boas condições, era referência aqui na nossa região. Depois de ter trabalhado nas ditas maiores empresas aqui da nossa cidade, né, no Grupo Koch, foi meu primeiro emprego, e depois tive a oportunidade na empresa Porto Belo, o sonho de trabalhar em rádio desde a infância, porque o meu pai e a minha mãe eram sempre muito ligados com rádio. Meu pai ouvindo as transmissões esportivas, sempre na Rádio Tupi, né, nas grandes rádios aí do Brasil, flamenguista roxo de coração, me ensinou que a proximidade com o rádio proporcionava esses prazeres, e a minha mãe também, né, com as rádios musicais aí de entretenimento, me fez pensar que talvez o lado de cá do rádio, para quem gera as informações, fosse um trabalho que proporcionasse muito prazer para a pessoa, porque enquanto as pessoas estavam nos seus conflitos pessoais, nos seus momentos de alegria ou de tristeza, essas oportunidades de estar do lado de cá proporcionando uma informação, um momento de alegria para as pessoas devia ser algo muito bom. Sempre me fez pensar que essa profissão seria a profissão certa para mim. Bom, a minha relação com a Rádio Vale começou enquanto eu ainda tinha o meu primeiro emprego com carteira assinada no hipermercado Koch aqui em Tijucas, né, muito conhecido por todos. Eu sempre via o meu coordenador, a pessoa que me deu essa primeira oportunidade, o Éder Trindade, fazendo seus flashes informativos, né? E um dia eu comentei com ele, como é que se tem a oportunidade, como é que se começa a trabalhar no rádio? E naquela época lá, ele me disse, passa um dia lá na rádio, quem sabe faça um teste de voz para gravação de comerciais. Eu sempre pensei, o que eu vou estar fazendo lá no meio do pessoal profissional, né? Eu aqui trabalhando num supermercado, uma área totalmente diferente, e acabei não indo. Nisso eu tive a oportunidade de trabalhar na Porto Belo, e lá anos depois me redespertou essa vontade, né, de trabalhar no meio rádio. Eu voltei a falar com o Éder e perguntei para ele, lembra aquele convite que tu tinha me feito há 10 anos atrás, ainda está de pé? Ele falou, que convite era esse para gravação de comerciais? Ele disse, olha, hoje a gente não precisa mais de ninguém para gravar os comerciais, nossos profissionais lá gravam os nossos comerciais. Mas tu gosta de futebol? Eu disse, olha, eu gosto, tinha participado de escolinhas de futebol, tinha uma proximidade mínima com o futebol, então vai no próximo domingo lá no campo do Tiradentes, né, que todo mundo conhece, e vamos te colocar para fazer um teste de repórter com a gente. Isso foi lá na Páscoa de 2011 e até hoje, 2020, estou desempenhando essa função. E além disso, muita gente não sabe, né, mas embora hoje eu trabalhe como repórter, âncora, editor do jornal Rádio Vale, o que eu vejo que é uma grande responsabilidade, né? Porque grandes nomes já passaram por essa cadeira, tendo a responsabilidade de levar as informações para os tijuquenses e tijucanos. Eu não sou formado em jornalismo, né? Quando me deram a oportunidade de trabalhar em rádio, eu fui procurar a formação de locutor para rádio e publicidade. E hoje eu tenho, depois de uma experiência adquirida com grandes nomes do jornalismo aqui da nossa região, essa missão, e eu vejo o prazer dessa oportunidade de levar as informações todo dia para os tijuquenses e tijucanos. Muita gente passa aqui por essa antessala quando chega aqui na Rádio Vale e talvez não tenha a noção do que se trata esse móvel aqui, ó, cheio dos vinis, né? Muita gente fica encantado porque hoje em dia um vinil é uma peça que faz parte do passado da música, né, por exemplo. Só que esse móvel aqui tem uma grande história.
nosso comunicador saudoso, muita gente que acompanha a história da Rádio Vale lembra dele com certeza, o Onali Pereira de Mello, saudoso, né? Nos deixou aí alguns anos atrás, mas tem uma história bacana que o Onali chegava aqui com uma listinha escrita de todas as músicas que ele já tinha na cabeça para tocar no programa dele, né? Que era o programa Alegria do Rádio aí nas tardes da Rádio Vale. E dessa listinha ele vinha aqui e já sabia direitinho onde estava cada vinil que ele deixava, pegava aí os vinis que ele ia tocar no programa e levava para o nosso estúdio para fazer o programa dele. Então pouca gente que passa por aqui vê essa grande quantidade de vinis aqui, sabe que o Onali utilizava muito essas ferramentas aqui para levar alegria para as pessoas nas tardes aqui da Rádio Vale. Bom, muitas pessoas quando falam da Rádio Vale, por mais que hoje não acompanham, né, a Rádio AM, como a gente ainda tem na essência diária, elas lembram em algum momento da Rádio Vale na história de Tijucas. E eu costumo brincar que, você lembra da Rádio Vale nas últimas enchentes que nós tivemos aqui, né? E o compromisso é esse. Eu lembro muito bem que a rádio, né, que hoje faz parte do Grupo Porto Belo, alguns anos atrás, aí no aniversário da rádio, o então presidente do Porto Belo Grupo, César Gomes Júnior, nos disse que quando foi dada a oportunidade que a cidade tivesse uma rádio para trazer as informações, né, e prestar um serviço para a comunidade, a essência seria levar informação sem priorizar o que a cidade tem de ruim, e sim o que ela tem de bom. Por isso, hoje a gente preza por levar todas as informações necessárias, como essa pandemia que a gente está enfrentando, se preocupando em fazer o link da fonte da informação com as pessoas que vão receber da forma mais responsável possível. Então esse é o nosso compromisso, levar tudo que a cidade necessita nesse momento, né, ou que a cidade tem a oferecer para as pessoas que vão consumir essa informação da forma mais responsável. Bom, a gente tem o privilégio, eu costumo dizer para quem me pergunta, né, como é trabalhar no meio rádio, a gente tem o privilégio de, além de levar as informações que por muitas vezes a gente não gostaria de dar aqui no dia a dia, seja de uma fatalidade que acontece na cidade ou de um período de pandemia, né, de casos de uma doença que a cidade está enfrentando, mas a gente tem o prazer, inclusive, de, por exemplo, estar no meio dos amigos, né, no nosso dia a dia aqui da programação da rádio. Nas nossas transmissões esportivas, Éder Trindade, eu, os demais integrantes da equipe esportiva, têm o privilégio de desempenhar o nosso trabalho, a profissão, no meio dos nossos amigos, fazendo o que a gente gosta, né? Nos campos aqui do nosso futebol amador, do nosso esporte amador, sempre com as conversas irreverentes. E hoje eu tenho o privilégio de dizer que grandes amigos, né? Talvez a maior parte dos amigos mesmo que eu tenha, sem vínculos familiares, seja em função da nossa profissão. Foi essa profissão que me proporcionou talvez a maior parte dos bons amigos que eu coleciono hoje. Entre todas as conversas, eu me lembro talvez da mais engraçada, que mais me surpreendeu, foi uma das campanhas políticas anteriores. A gente começou a receber candidatos de toda a região, gente que a gente não conhecia, mas pela isonomia do período a gente teve que abrir espaço. E eu lembro uma vez um candidato a deputado estadual aqui da nossa região que veio, me cumprimentou com a maior cordialidade do mundo, e quando eu abri o microfone para fazer a entrevista eu já levei aquele baque inicial, porque em vez de falar ele gritava na minha frente como se estivesse falando para uma multidão num palanque, e aquilo eu até separei, quem quiser ouvir essa entrevista eu tenho a gravação até hoje. E das mais tensas, a gente tem talvez a responsabilidade de dar as informações de alguma tragédia que acontece na cidade, né? Falando com as autoridades as notícias que porventura geram um grande impacto, né? Como seja escândalos políticos, sejam tragédias de vulto aí, como os acidentes, né? Ou na morte de uma pessoa muito conhecida aqui da nossa cidade. Essas entrevistas acabam sendo muito tensas, porque tu tem uma linha para seguir, não pode sair fora daquilo, ela tem um padrão a ser seguido. E isso sempre gera aí um frio na barriga grande antes de tu abrir o microfone para repassar aquilo para a comunidade, né? Isso acontece frequentemente, assim, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa variação, né, ela proporciona o prazer que a gente tem da profissão. Tu acaba não criando uma rotina em cima daquilo. Cada caso é tratado de uma forma diferente. A mensagem que eu deixo é a seguinte:
Eu acho que para ter um sucesso em todas as relações pessoais que a gente tenha, e o nosso trabalho é baseado nisso, relações pessoais, para poder proporcionar uma informação em cima disso, é que a gente trate as pessoas, talvez não da forma como a gente gostaria de ser tratado, a gente ter a sensibilidade de captar a forma como ela gostaria de ser tratada. Aqui a gente lida diariamente com qualquer tipo de pessoas, seja o morador de rua ou o prefeito, talvez no mesmo dia, né? O policial, o político, a pessoa da comunidade em si. Eu acho que a gente ter hoje a sensibilidade de tratar bem as pessoas é uma questão que vem mais do que a cordialidade profissional, mas é uma questão pessoal. A gente tem a possibilidade de conviver bem no meio em que a gente vive dessa forma, tratando as pessoas como talvez elas gostariam de ser tratadas e não como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que isso faz o sucesso em qualquer relação, seja familiar, seja pessoal, qualquer que seja. Eu acho que isso faz do dia a dia em comunidade um bom convívio da forma geral. Se talvez as pessoas pensassem mais assim, muitos dos conflitos que a gente vê hoje poderiam ser evitados. Acho que essa é a grande sacada que está faltando um pouquinho para o ser humano.